Olá, é Fábio Viana. Vou começar os vídeos aqui no meu canal com um gráfico do qual eu sou fã, só que não, que é o gráfico de pizza. O gráfico de pizza é um dos gráficos mais interessantes do Excel, uma vez que as pessoas são apaixonadas por esse gráfico e, na verdade, esse gráfico é o que menos deveria ser utilizado. Ele tem uma única finalidade, que é mostrar um pedaço do todo. Fora isso, ele é absolutamente não recomendável a utilização dele. Isso eu vou explicar aqui ao longo do vídeo. Mas antes de começar a falar um pouco é, é, dos porquês não do gráfico de pizza, só contar um pouquinho da história dele. O primeiro gráfico de pizza da história foi feito pelo William Playfair em 1801, então faz mais de 200 anos que o maluco resolveu inventar um gráfico de pizza. Nesse gráfico de pizza mostrava o Império Turco, quanto do total do Império Turco, em que regiões ele estava se distribuindo. Tinha na Europa, na África, na região asiática. Então, foi o primeiro gráfico de pizza em que alguém resolveu mostrar um pedaço do todo. Depois, muitos outros designers começaram a estudar um pouco mais a questão do gráfico de pizza, entender um pouco melhor de por que, na verdade, ele não pode ser usado. E eu gosto muito dessa frase do Edward Tufte, né? Pior do que um gráfico de pizza, são vários deles juntos para serem comparados. Eu já vi gráficos de pizza de série histórica, uma coisa maluca. E a gente via, sei lá, para janeiro um gráfico de pizza mostrando uma participação, para fevereiro um outro gráfico de pizza. É um negócio absolutamente absurdo. O problema dos profissionais, ou de uma boa parte deles, é que eles estão muito mais preocupados em entreter do que em informar. E aí começa a surgir umas porcarias em relatórios, em dashboards. Se você colocar no Google alguma coisa do tipo gráfico de pizza, ou até mesmo olhar imagens de dashboards, o que a gente mais vai ver são gráficos de pizza. Isso quando não aparecer um gráfico de pizza 3D, que aí é de chorar, né? Então, o cuidado que a gente vai ter que tomar é isso. O gráfico de pizza ele só serve única e exclusivamente para mostrar um pedaço do todo. O Gilbert também já usou gráficos de pizza, né? Então, o efeito do gráfico de pizza é exatamente esse que tem na tirinha. Ele impressiona. Eu gosto muito da palavra, ele é impactante. Ou usando uma palavra moderna, ele é top. As pessoas gostam de usar adjetivos para qualificar os gráficos, quando na verdade ele tem uma única finalidade, que é informar. Então a pergunta que você sempre tem que fazer quando você construir um gráfico é se ele está informando ou se ele está entretendo. É muito provável que em alguns casos a sua resposta seja entretendo. Dá uma olhada nesse próximo gráfico. O gráfico dos dados são reais. O primeiro gráfico mostra mamografias no Nordeste em 2015. Então a gente tem aí 9 fatias. Se você olhar essas fatias, dificilmente você vai conseguir colocar essas fatias em ordem crescente. Então vai ser bastante difícil. Na tela do lado, a gente fez o que normalmente as pessoas vão fazer quando fazem um gráfico de pizza. Ela vai colocar os rótulos, os valores e o nome das categorias. Então eu sei ali que a Bahia respondeu por 36% das mamografias em 2015, Pernambuco 22% e daí por diante. E aí onde entra o problema. Se você precisa entender o gráfico e para entender você coloca os valores, então você não vai mais olhar para o gráfico. A realidade é essa. Então, se você faz um gráfico de pizza e põe número, para que serve o gráfico de pizza? O mais interessante é que quando eu faço essas perguntas no treinamento, alguns alunos dizem que não está fazendo nada. Só que o interessante é que se não tivesse fazendo nada, todo mundo já teria tirado. E não é que ele não está fazendo nada, ele tem uma finalidade, que é entreter. Infelizmente, as pessoas se acostumaram a ver gráfico de pizza. Qualquer relatório, qualquer dashboard, aparece um gráfico de pizza. Infelizmente, tecnicamente está errado. Então, das duas, uma. Ou a gente continua insistindo em utilizar uma forma de visualização que é errada, que não facilita a compreensão da informação, ou a gente amadurece e passa a utilizar formas de visualização que realmente sejam úteis. Para montar essa apresentação, eu comecei a dar uma pesquisada na internet,
Vi alguns vídeos extremamente engraçados que ensinam a fazer gráficos de pizza de disco voador, gráficos de pizza coloridos. É, eu botei até alguns exemplos de alguns gráficos que eu tirei. Isso, se fosse numa planilha pessoal, de brincadeira, eu até poderia aceitar isso, mas você imaginar que alguém vai ensinar você a fazer um gráfico tosco como esse e colocá-lo em um relatório, em um dashboard, o nível de profissionalismo é zero. Por quê? Porque a gente está fazendo simplesmente uma coisa bonitinha. Relatório, dashboard, não é para entreter, é para informar. Então, quando a gente olha isso, eu sou obrigado a colocar essa, essa pequena animação do Game of Thrones, né? A reação é exatamente essa, né? Quando a gente olha um gráfico de pizza. Uma outra questão relacionada ao gráfico de pizza é como ele, na verdade, ele é praticamente inútil, a gente precisa ficar usando aquelas referências de valores. Só que existe uma outra questão relacionada à percepção, de que, na verdade, quando a gente olha uma imagem, a imagem ela é percebida 60 mil vezes mais rápido do que um texto. Então, quando você faz um gráfico de pizza, como que eu mostrei agora há pouco, e enche ele de valores, a gente vai ter um problema, porque a pessoa vai perceber aquela imagem daquele círculo cheio de fatias 60 mil vezes mais rápido do que o texto. Então, ela primeiro não vai compreender, para em seguida ela compreender. Então, veja só que problemão, né? Então, mesmo que você coloque a legenda, explique, ponha número, como a percepção da imagem é mais rápida, a pessoa sempre vai ter a percepção da informação que ela não consegue compreender. Então, isso é mais um problema. Na verdade, esse vídeo eu só estou mostrando os problemas. Não há muito o que fazer com gráfico de pizza. Então, quando a gente monta esses tipos de gráfico de pizza, na verdade, o que as pessoas estão fazendo é querendo comparar valores. Nos meus treinamentos é muito comum o aluno começar a debater em relação a gráficos de market share. Então, praticamente todo curso em que eu falo disso, vem um aluno falando, mas tem um market share, eu preciso mostrar, no market share eu preciso mostrar todos os competidores, todos os produtos. Só que aí, nesse caso, o que a gente está fazendo não é uma análise pedaço do todo. Lembre que o gráfico de pizza ele só serviria para mostrar um pedaço do todo. O pedaço do todo é uma coisa em relação a todas. É eu dizer, por exemplo, que naquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, é dizer que a Bahia responde por 36% das mamografias no Nordeste. Ponto. Eu não vou colocar 6, 7, 8, 9 fatias. Então, quando a gente pensa nesses gráficos típicos de market share, o que as pessoas estão fazendo é isso. Elas estão tão acostumadas a fazer do jeito gráfico pizza que elas não percebem que está errado. Se eu quisesse fazer comparação de market share, isto é, quem tem mais mercado, quem tem menos mercado, o gráfico a gente faria um de barras, que também se aplica exatamente para esses números que eu coloquei aqui. Então, na verdade, a gente deveria fazer um gráfico como esse, em que eu vou listar através de barras os valores. Então eu consigo perceber nesse gráfico que, por exemplo, a Bahia teve muito mais mamografia do que Pernambuco. Por que o gráfico de barras é melhor do que a pizza? Porque a nossa percepção, ela percebe melhor em termos de tamanho, de valores, quando a gente coloca a informação numa forma linear. Então, quando a gente coloca uma barra dessa, eu consigo olhar pela largura da barra que ela é maior do que a outra. Se a gente tenta mostrar isso através de ângulo, é difícil. Então, se você olhar nessa imagem, eu coloquei um pedaço, obviamente, de uma pizza só com dois valores. E se você olha apenas para as duas fatias, fica difícil saber exatamente se é mais da metade, se é menos da metade. É muito difícil eu conseguir perceber. Porque a gente tem dificuldade de compreender tamanho na forma de um ângulo. E o gráfico de pizza é ângulo. Enquanto que no gráfico do lado, quando a gente coloca a barra, fica muito fácil de enxergar. Então, quando a gente precisar, de alguma forma, comparar valores, não é o gráfico de pizza. O gráfico de pizza você só vai fazer quando for um pedaço do todo. Alguma coisa do tipo, Bahia representou 36% do total de mamografias no Nordeste. A minha empresa tem 20% do mercado. Eu tenho
40% da minha dívida é em moeda estrangeira, 20% do meu custo é com mão de obra. Então percebe que sempre que a minha análise for um pedaço do todo, até se admite fazer um gráfico de pizza. Passou disso, tem que virar um gráfico de barra. Não tem número mágico, né? O aluno pergunta, Fábio, mas e se tiver 3 fatias? Não. Se tiver 3, 4, 5, 10, é tudo a mesma coisa. Eu vou continuar não compreendendo. Então, vamos parar de ficar olhando tutorial bonitinho, que ensina a fazer gráfico coloridinho, que ensina a fazer gráfico com borda colorida, borda curva, com sombra, com brilho, com animação, porque isso, quando a gente estiver falando de uma apresentação profissional, isso passa muito longe de uma apresentação profissional. E se você quiser se diferenciar, você tem que parar de fazer essas porcarias e passar a colocar a informação de uma forma que ela seja realmente compreendida e não de uma forma de entretenimento, de simplesmente estar lá porque é bonitinho. Esse foi um vídeo curto, normalmente os meus vídeos serão curtos. Você pode entrar no meu site, eu coloquei o link aqui no final do vídeo, para você baixar essa apresentação e a base de dados que eu usei de exemplo para montar esses gráficos aqui. E se você gostou, né, lembra de clicar aí no curtir. Então é o que eu tinha para te falar nesse vídeo. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais exatamente do gráfico de barras e a gente vai ver como que é a aplicação dele efetivamente. Então é o que eu tinha. Um abraço, até o próximo vídeo.